Quero convidá-los para vocês abrirem as Sagradas Escrituras no texto de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 45. Gênesis, capítulo de número 45. O texto diz assim, Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes me vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós. Tem um filme que eu gostei demais e que marca de maneira muito especial a vida da gente. 12 anos de escravidão. A história de um homem que foi preso e foi tratado como escravo. E ele tinha liberdade, mas por causa dos conflitos no sul dos Estados Unidos, toda aquela repressão. E aí nós encontramos essa história escritas pelos punhos de Salomão. E quando você vê o filme, você diz: que dor, que sofrimento, que padecimento desse homem que não era escravo, mas por não estar com as suas credenciais de cidadão, ele foi humilhado, foi pisoteado, foi espancado, foi cuspido, foi tratado como um lixo. 12 anos de escravidão. Quando você vai para as Escrituras Sagradas, você vê um moço que passou por um período de aproximadamente, talvez, 13 anos, de muita dor, de muito sofrimento. Esse moço é José. José, que é filho de um moço que nós sabemos toda a história dele, o jovem Jacó, que amava Raquel e não Lia. O Jacó que teve momentos bons e momentos ruins diante da sua jornada de patriarca. E houve um momento que sua esposa estava muito triste porque ela não podia ter filhos. E Deus, na sua infinita graça, abriu a madre dessa moça e ela teve 2 filhos, juntamente com Jacó. Teve José e Benjamim. Para Jacó, que amava de maneira muito especial a essa moça, Raquel, tanto que o texto sagrado nos diz que ele trabalhou mais 7 anos, porque o seu sogro Labão era um bobão, era um cara sacana, era um cara malandro, e que enrolava o seu genro. E o enrolou.
e fez com que ele trabalhasse, além dos 7 anos que ele já tinha trabalhado, mais 7. E o texto sagrado diz que o amor que Jacó tinha por Raquel era tão grande que esses 7 anos lhe pareceram poucos dias. E aí eles dois têm a graça, o prazer de terem esse jovem José. O texto sagrado diz que no meio das peregrinações na terra de Canaã, ele começa a se desenvolver num relacionamento muito profundo com José. E a família de Jacó, por causa das servas que ele tem, se torna uma família muito grande. E aí você tem um monte de filhos de algumas mulheres. E no processo de convivência com os filhos, é bem notória a predileção que Jacó tem em relação a José. E é óbvia essa predileção, porque é o filho do seu grande amor. E pelo o estudo nas Escrituras, você percebe que Raquel é muito bonita, e você percebe que Jacó é um galã da sua época, e eles têm José, que é estilo um Brad Pitt da vida no Velho Testamento. E aí a fama de José começa a se complicar diante dos seus irmãos. Porque é José para cá, é José para lá, é José que é meu queridinho, meu predileto, José. E aí o texto sagrado nos diz, no capítulo de número 37, que os irmãos de José não o veem com bons olhos. E aí acontece um negócio muito complicado para eles, porque o velho Jacó tece uma túnica de várias cores e meio que dá ao seu filho, homenageando e meio que dizendo nas entrelinhas: esse é o meu filho predileto, gente. Não tem jeito, ele é filho de Raquel, minha amada, e aí eu sinto muito para vocês. Isso pega mal, gente. E interessante que o texto diz que José traz notícias não muito agradáveis para papai sobre as armações, sobre o comportamento dos seus irmãos. E eles começam a sentir ódio. E sabem o que eu gosto no livro de Gênesis? Gênesis, ele não é uma utopia, gente. Gênesis é real. Temos visto alguns liberais defendendo Gênesis como um conto, como algo utópico. Gênesis é real. Se você quer ver quem você é, vá para Gênesis. Gênesis fala de toda a sujeira que há em nós, mesmo sendo membros da família da aliança. Vejam vocês a bagunça no meio da família da aliança. Irmão sentindo inveja do outro irmão. Irmão com raiva do outro irmão. É conflito, é mentira, é diz que diz, é fofoca. Tudo dentro da família da aliança. E aí você percebe que há conflitos, há dificuldades. E aí na metade do capítulo 37 aqui de Gênesis, o pai de José pede para ele ir atrás dos seus irmãos. E o texto diz no versículo de número 18 que quando eles o viram de longe, antes que chegasse onde estavam, o texto diz exatamente isso. Eles conspiraram contra ele para o matarem. Que coisa louca, gente.
O que é isso? É a família da aliança. Os caras querem matar o próprio irmão. Que coisa louca, que coisa doentia, gente. O que o efeito queda faz com a família da aliança? E aí o texto sagrado diz que os irmãos o jogam numa cisterna. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o primeiro buraco na vida desse tipo de Cristo. José. É rico, é abastado, recebe o carinho de papai todos os dias, e a sua família, a sua própria família, os seus próprios irmãos, o jogam no primeiro buraco, e aí está passando uma caravana de ismaelitas que vinham. Esses ismaelitas vinham de Gileade, e o texto afirma nos versículos 26 e 27 que Judá disse aos seus irmãos para não matarem o menino José e assim vendê-lo para aqueles ismaelitas. E o texto sagrado nos diz que o levaram para o Egito. E aí, chegamos na fase de José, no capítulo de número 39, quando ele para lá no Egito. E aqui eu quero corrigir algo que sempre nós usamos. Já é uma nomenclatura atribuída a José. Todas as vezes que nós abrimos nesse texto, nós falamos, aqui é a história de José do Egito. Eu quero corrigir isso com os irmãos e irmãs nesta noite. Não é a história de José do Egito, é a história de José de Deus no Egito. José vai parar no Egito, ele está no Egito. Capítulo de número 39 nos diz que ele vai para a casa de Potifar, que é um oficial de Faraó. Mas em nenhum momento o Egito entra em José. Ele só está no Egito, mas o Egito jamais entra no coração de José. Porque José é o moço de Deus. José tem referenciais divinos. José não apenas conviveu com seu velho pai Jacó, mas aprendeu de maneira muito séria a fé do patriarca. Ele a encarnou para si. Ele realmente aqui, nesse processo novo da sua vida, ele vive, respira, sente no seu coração a marca da fé no seu Deus. Aquele que o seu pai tanto lhe falou, tanto ensinou. José está no Egito, mas o Egito não está em José. Portanto, José não é o José do Egito. José é o José de Deus no Egito. E aí o texto diz algo que é extraordinário e que mexe com o nosso coração. O texto em Gênesis capítulo 39 diz para nós que ele está na casa de Potifar, mas o texto continua dizendo: o Senhor era com José e o abençoou e fez com que a casa de Potifar fosse próspera por causa desse moço dele, esse jovem chamado José de Deus. José de Deus. E aí, depois de tudo o que aconteceu com José, ele experimentará mais um buraco na sua vida. Sem ter feito absolutamente nada de errado. E desse segundo buraco, eu quero tirar uma lição para nós hoje à noite. A primeira lição: José constrói relacionamentos através da sua
retidão. Percebam que no capítulo de número 39, no versículo 4 e no versículo 5, o texto diz que José achou graça em seus olhos. Em que olhos? Os olhos de Potifar, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa. Potifar começou a perceber que esse moço era diferente. E aí ele resolve entregar tudo nas mãos de José. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo. Percebam vocês que moço, tipo de Cristo, marcante na vida, gente. José, ele é um homem tão relacional e tão envolvente que ele ajudou pessoas a influenciarem outras pessoas através da sua retidão. Ele tem um senso profundo do chamado de Deus para servir os outros com integridade, com retidão, com justiça divina no coração. Percebam que nesse segundo buraco da sua vida, que é estar no Egito, ele serve a Deus através do seu sofrimento, através das provas na sua vida. Percebam que nos processos da sua vida, ele terá a sensibilidade para perdoar todos aqueles que o jogaram nos buracos da vida. Percebam, ele vai parar nesse segundo buraco. Ele não sabe a língua egípcia. Ele é o primeiro escravo das Escrituras Sagradas. Príncipe, no meio das tendas, abastado, recebe o beijo de papai todo dia, cultua Javé em todo tempo, e agora ele é jogado num buraco no Egito. Quem é o Deus do Egito? Faraó. Que língua estranha, que costumes diferentes, e agora ele vai lavar os pés de Potifar, os gados e o campo de Potifar, vira escravo, aquele príncipe, esse tipo de Cristo. E como eu disse para vocês que ele é um moço muito bonito, agradável aos olhos, o Brad Pitt do Velho Testamento, a sacana da esposa de Potifar cresce os olhos nele. E começa a seduzi-lo, e provavelmente por ela ser esposa de um oficial, deveria ser uma mulher muito atraente. José não está nem aí com isso, mas essa mulher começa a apresentar as propostas, e aí ela vai aumentando, e um dia ela faz a proposta para José se deitar com ela. E você conhece a história. José responde para essa mulher: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. O seu marido entregou tudo nas minhas mãos, tudo aquilo que ele tem, os seus gados, as suas posses, os seus terrenos, os seus investimentos, todos ele os deixou nas minhas mãos. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, eu faria? Tamanha maldade pecaria contra o meu Deus. Vejam esse tipo de Cristo, gente. Ele está numa terra distante, ninguém o conhece, ninguém sabe sobre as suas referências, ninguém sabe que ele é o José de Deus. Mas ele não perde a sua consciência santa. E ele constrói todos os seus relacionamentos através da retidão, da honestidade e da santidade. José aprende, gente, a ser humilde e com princípios que ele
aprendeu de seu pai, o velho patriarca, e ele mantém a sua atitude confiante no caráter de Deus, e ele diz não para essa mulher. Ele não se dobra aos prazeres carnais, ferindo a santidade divina no seu coração, que ele tanto aprendeu com seu pai. E eu quero dizer para todos nós aqui, que é possível imitarmos esse tipo de Cristo que é José. Nós precisamos também ser construtores de relacionamentos através da retidão, através do nosso caráter honesto. Os filhos que estão aqui precisam ser retos e santos em todos os seus procedimentos, em todas as suas atitudes, mesmo com a ausência dos seus pais. Oh, gente, que coisa triste. Tenho que confessar um negócio para vocês. Dos últimos 20 casamentos que eu fiz, nesses últimos 3 anos, de pessoas cristãs, somente 2 casais eram virgens. O que é isso, gente? O que está acontecendo com a nossa moçada? Aí a gente vai para o altar e vai celebrar um casamento que já aconteceu. Porque quando o casal se conhece antes da bênção, já casou. O ato sexual é o casamento. Ô, gente, a Bíblia diz para nós: segui a paz com Deus e sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Homens e mulheres aqui, nós precisamos ser como José. Homens e mulheres íntegros, não podemos brincar de fidelidade. O nosso casamento é um leito imaculado. O casamento é o lugar de santidade, gente. Precisamos respeitar a nossa aliança. Eu não tenho a liberdade, nem o direito, nem a autorização de me deitar com outra mulher que não seja minha, porque eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com Deus, e é exatamente essa a resposta que José dá para essa moça. Eu tenho uma aliança com meu Deus, eu obedeço meu Deus, eu sirvo ao Deus de meu pai Abraão, ao Deus de meu pai Isaque, ao Deus de meu pai Jacó. Não posso me deitar com você, moça. Não sou seu esposo. Você não é a minha esposa. E aí ela faz tudo. Ela tenta todas as artimanhas. E José sai correndo e ela ainda consegue ficar com o manto de José. E aí José vai então para o seu terceiro buraco na vida. Potifar ouve a história da sua esposa e manda José para a prisão. Que coisa louca, gente. Que coisa estranha, né? Que santa e estranha providência divina para esse moço. Bom, quando ele é vendido como escravo, ele tem aproximadamente 17 anos. Talvez ele esteja aqui com uns 20 anos, ou 21. E aí ele cai no terceiro buraco. E vocês percebem aqui, é o primeiro caso de acusação de uma tentativa de estupro.
ele tentou abusar de mim. Agora imagine o servo da casa de Potifar, um cara super respeitado, um cara que a fama dele deve ter começado a se espalhar. Olha, vocês viram lá, tem um moço na casa de Potifar. Vixe, os deuses estão com ele. Onde ele põe a mão, ele é Midas, vira ouro. E agora vem a fama, olha, ele tentou abusar da esposa de Potifar. Olhem a reputação de José, de Deus, jogada na lata do lixo. Quem é que sabe que a mentirosa e safada e pilantra é aquela dita cuja esposa de Potifar? Ninguém sabe disso. Só José e ela. E José é jogado no terceiro buraco. E lá o Senhor é com ele, como diz o texto, no capítulo de número 39. E ele o abençoa. E aí ele se encontra com o copeiro e o padeiro. E você sabe o resultado da história. Ele comparece diante de Faraó. E aí ele interpreta os dois sonhos, que na verdade era um só. E Faraó o constitui como governador do Egito. E ele se torna grande. Na ausência de Faraó, ele é Faraó. Ele é o top dos tops. E aí serão 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Começa esse processo então da fome. Se passam 2 anos. Quem vai parar no Egito para comprar comida? Os irmãos de José. E aqui eu tiro a segunda lição para nós. José constrói relacionamentos através do perdão. E aí, a gente poderia trabalhar todos os encontros que José tem. Ele está com aquela fantasia de egípcio, e os irmãos não têm a noção de quem é aquele homem, o governador do Egito, que recebe o nome de Zafenate Paneia, Salvador do mundo. Ele não é o Salvador do mundo, ele é o José de Deus, é o tipo de Cristo. E aí nós chegamos nesse capítulo de número 45. José não pode mais se conter, porque você sabe da história. José já tinha chorado, às vezes que ele via os seus irmãos, ele saía para uma câmara, e lá ele chorava, e ele tinha que se recompor, porque era dolorido demais. Ali estavam aqueles que foram, entre aspas, os culpados pelos 3 buracos da sua jornada na vida, pelas acusações indevidas, por todo o processo de escravidão que ele passou. E aí o texto diz que ele, não podendo se conter diante de todos que ali estavam, ele bradou em alta voz: eu sou José. E aí ele tira aquele aparato egípcio e diz: eu sou José. Vive ainda meu pai? Eu sou José. Chegai-vos perto de mim, eu peço-vos. Eu sou o irmão de vocês. E eu quero dizer algo para vocês agora: não fiquem brigando entre vocês, não fiquem aí bravos entre vocês, porque não foram vocês que me trouxeram para cá, foi
Deus que fez isso, foi o Deus de nossos pais que me trouxe para cá, para a preservação da nossa vida, porque ainda restam 5 anos de fome. Eu vos sustentarei, e nós buscaremos papai para morar aqui no Egito. Oh, gente, que coisa extraordinária. Eu fico pensando aqui nesse texto, e eu imagino a força e o poder que José tem agora. Ele poderia chamar, convocar os soldados do Egito com as suas espadas e falar para eles: chamem Potifar, chamem sua mulher, coloquem eles aí. Meus irmãos, Simeão, Rúben e Judá, podem ficar do lado. Podem ficar do lado desses aí. O restante dos meus irmãos, com exceção de Benjamim e Diná, e com exceção de papai, meu velho Jacó, que eu nunca imaginaria que o veria novamente, fiquem aqui nesse canto. Agora, soldados do Egito, podem passar a espada e arranquem a cabeça desses cidadãos, porque eles me humilharam, eles quase destruíram a minha história, a minha vida. Mas José, ele constrói os relacionamentos através do perdão, através da graça. José chora por dentro, gente, mas ele não azeda o seu coração. Ele não fica refém e nem escravo da amargura. Ele solta dentro de si, por causa da caminhada com Deus, o perdão em relação aos seus irmãos. E o texto sagrado é muito profundo, porque José, ele prepara um banquete especial para os seus irmãos. E fala para os seus escravos para prepararem do melhor, e para Benjamim ele põe uma porção 5 vezes melhor. E quando nós abrimos as escrituras no capítulo de número 37, nós percebemos que quando os irmãos de José o jogam na cisterna, imediatamente após isso, eles comem o pão, como se nada tivesse acontecido. E esse pão que eles comem é o perdão da amargura, é o perdão da inveja, é o perdão, é o pão do ódio, é o pão da inveja. O banquete que José oferece para os seus irmãos é o banquete da graça, é o banquete do amor, é o banquete do perdão, é o banquete do amor que convida para perto. José vai até os seus irmãos e beija um por um, agarra meio que no pescoço e traz para perto. E quando ele toca em Benjamim, ele chora e abraça o seu querido irmão da maneira mais profunda. Porque José é um tipo de Cristo. Ele perdoa todos que o ofenderam, a todos os que quiseram destruí-lo. Mas ele tem uma dinâmica da espiritualidade no seu coração. E ele diz para os seus irmãos: chegai-vos para perto de mim, porque eu sou José. Eu sou José. Ô gente, o que Deus faz conosco?
Por isso que José é um tipo de Cristo. Ele nos perdoa, sendo nós ainda pecadores. Ele nos ama, mesmo sendo pecadores, mesmo nos rebelando contra Ele. Ele nos perdoa. José, na minha leitura, tem um vislumbre de Cristo mesmo sem ter visto. Pela fé, ele atua como um tipo de Cristo. Porque a vontade que dá, quando a gente lê o texto, é de falar para José: José, acaba com esses caras não merecem a sua compaixão. Mas o reino de Deus é da graça, o reino de Deus é do perdão, aceita gente que não merece. Você pensa que você que aceita Jesus? Não, Ele que te aceita. Você pensa que você ama primeiro a Jesus? Não, Ele que te ama primeiro. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, é o que João diz. Gente, perdoe quem destruiu a sua jornada, humanamente falando. E nunca mais você será refém do ódio, da inveja ou da vingança. José, ao invés de distribuir vingança e ódio, ele distribui para os seus irmãos graça e perdão. Sabe qual é o problema de não perdoar o outro? É que o outro dorme com você para sempre. Quando você não perdoa, quem adoece é você, não o outro não está nem aí, nem se preocupa com você. Quem tem que perdoar é a gente que foi ferido, com o mesmo perdão que recebemos do céu. Por isso que o Pai Nosso fala com a gente: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos. Perdoe quem feriu você. E nunca mais o rancor, a vingança, o ódio tomarão conta do seu coração. Deixa eu contar aqui a minha própria história. Como eu compartilhei hoje pela manhã, meu pai foi um sujeito muito bruto, muito carrasco. O primeiro beijo que eu ganhei do meu pai foi no dia do meu casamento, com 27 anos de idade. Sujeito duro, alcoólatra. Houve tempos que eu cheguei a odiar o meu pai. Porque eu vi meu pai traindo a minha mãe. Um dia eu peguei meu pai beijando outra mulher, e eu tinha 15 para 16 anos, eu queria matar o meu pai. Eu pensava: minha mãe trabalha, se esforça, é do lar, cuida dele. E ele faz isso com ela. Eu tinha ódio do meu pai, gente. Cresci com raiva. Meu pai chegava em casa, eu saía. Eu ia lá para os cantos da minha casa, ou então ia para a casa de algum amigo. Não queria ficar perto do meu pai. E o tempo foi passando. Fui para o seminário, e aquilo martelando no meu coração, mexendo com a minha alma. Porque eu ia para o púlpito e eu falava: eu preciso perdoar esse homem. Nunca levantei a voz, nunca desonrei o meu pai com desrespeito, jamais. Mas não queria tê-lo por perto. Não queria. E aí as coisas foram acontecendo. Fui ordenado pastor.
me casei e todo aquele processo difícil, angustiante, até que meu pai foi acometido por uma enfermidade muito grave. E aí eu que tive que cuidar dele. Ele teve uma infecção numa cirurgia. E aí eu, minha mãe e o meu tio, que fomos dar assistência. E um dia sozinho com ele no hospital, ele perguntou, fulano de tal ligou, fulano veio me visitar, quem é que está cuidando de mim? Eu disse, nenhum fulano veio, o médico que está cuidando é um médico da minha igreja, e os enfermeiros são os meus amigos que são lá da nossa igreja. É sério? É sério, pai. E os que estão aqui são os que o senhor detesta. Eu, sua esposa e seu irmão. Porque nós três somos crentes, cristãos, e o senhor odeia cristão. Ele ficou em silêncio. Voltando para casa, muito debilitado ainda, ele falou para minha mãe, eu vou na igreja de vocês. Para encurtar, ele teve uma experiência com Deus, nós conversamos, acertamos o nosso ponteiro, e eu disse para ele que o perdoava de tudo que ele fez. E aí ele virou um outro ser humano. Um outro ser humano. Algum tempo ele tinha queimado os meus livros, me colocado para fora com um punhal e queimado a Bíblia da minha mãe. E eu chego em casa, ele está lendo o livro de Romanos. A gente quer almoçar e ele fala, eu não saio daqui enquanto eu não terminar esse livro. Mas aí, dentro de um plano divino, ele foi acometido por um câncer muito grave no estômago. E foram 1 ano e 6 meses, esses tempos todos que ele ainda ficou vivo. E aí eu estava lá. Um dia no hospital ele teve um processo muito delicado e eu peguei nas minhas costas, o levei para o banheiro e eu fiz a higiene dele naquele banheiro. E ele olhou para mim, não se conteve, começou a chorar e disse, filho, por que você está fazendo isso comigo? Eu disse, pai, isso se chama graça. Isso se chama graça. E os últimos 3 meses da vida do meu pai, ele teve 3 paradas cardíacas. Minha mãe não estava, meu tio não estava, o vizinho muito amigo dele que ficava lá para revezar comigo e com eles, não estava. Nas 3 paradas cardíacas, eu, sozinho lá com ele, eu que estava. Quase foi a óbito nas 3, mas eu o socorri nas 3. Ele olhava para mim voltando e falava, você que está aqui, filho, você que está aqui. Graça. Quem foi bem sucedido no perdão, gente? Fui eu. Eu que não adoeci. Eu que não amargurei. E aí eu pude entregar para o Senhor, o meu Pai, com a consciência tranquila de que o perdão para Ele foi dado. Assim como Deus, em Cristo Jesus, deu o seu perdão para mim. Ei, talvez nesse auditório tenham filhos que tenha aqui filhos que foram humilhados, até abusados pelos próprios pais,
irmãos, parentes, vocês precisam perdoar aqueles que os feriram. Talvez algumas esposas aqui, humilhadas pelo próprio marido, traídas pelos próprios maridos. Vocês precisam perdoar os seus esposos, porque o benefício é para vocês. Talvez alguns esposos aqui, até embrutecidos, amargurados. Você está ouvindo e você fala: pastor, é que você não está dentro de mim para saber o peso no meu coração. Eu sei sim. Machuca, balança, tira a nossa estrutura. Mas não temos alternativas. Ou perdoamos, assim como somos perdoados.